Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. É muito bom mesmo estar aqui, nessa tarefa de amor e de divulgação. Obrigada, Senhor, mais uma vez. E na primeira parte do nosso programa, Explicando Espiritismo, o livro do ano, que é o Livro dos Espíritos, codificado pelo Senhor Allan Kardec, capítulo 11º, parte 3ª, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, com a nossa companheira Alina. Boa noite, Alina. Oi, gente, boa noite. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Então, nossos estudos hoje estão chegando à parte bem avançada já do Livro dos Espíritos, né? O capítulo 10. Aí tem 11. E a gente tem 4 itens, né, nesse capítulo, que é Justiça e Direitos Naturais, Direito de Propriedade, Roubo, Caridade e Amor do Próximo e Amor Materno e Filial, né? Então, quando a gente fala assim de justiça e direitos naturais, a gente tem que pensar o seguinte: nem sempre a justiça do homem corresponde à justiça de Deus, né? Então, nem sempre o que a gente estabelece nos direitos é realmente justo, né? Então, a gente fala aí da lei dos homens, mesmo sabendo que a aplicação naquele momento daquela lei não está sendo justa, né? Muitas vezes se cumpre a lei, mesmo sabendo que aquilo não é o justo. A gente, não é sempre, né? Mas a gente vê alguns casos, a gente pensa, né? Então a gente fala, poxa, uma pessoa que estava passando fome, né? Vai no mercadinho, pega um leite, é preso, né? Então como é isso? De que forma a gente pode, né, pensar na evolução desses direitos para que a gente possa respeitar o direito de propriedade de um, mas também o direito a se alimentar de outro, né? A gente tem várias questões que dá para ser pensadas aí. E pensando também que hoje muitos poderosos utilizam dos artifícios da lei e das interpretações para se beneficiar, né? Então, uma coisa importante que esse texto traz é que as leis dos homens vão evoluindo a partir da evolução da sociedade, né? Antigamente tinha coisas que eram naturais, que hoje são consideradas aberrações. Em algumas tradições era comum, por exemplo, matar um recém-nascido, né? Que não nasceu de acordo com o que se esperava, né? E hoje já se escandalizam com o aborto, se escandalizam com o assassinato de recém-nascidos. Então, isso tudo é uma evolução que a gente tem da lei do homem, mas a gente ainda está um pouco longe de alcançar essa equiparação entre a justiça de Deus e a justiça do homem, tá? Porque ainda temos um sistema viciado que beneficia uma casta privilegiada na nossa sociedade, né? Então ele fala assim: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A questão 873. Aí a resposta está: de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Ser culto não significa que você é justo, né? A gente conhece pessoas simples que têm uma justeza de caráter, né? Uma retidão com as coisas, que diz, puxa, como essa pessoa é correta, né? Por quê? Porque ele tem esse desenvolvimento moral, né? Essa pessoa tem esse desenvolvimento moral. Então ele pergunta, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Aí ele fala, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Na verdade, o homem tende a considerar justo o que lhe é conveniente. É justo se me beneficia, né? Ou se beneficia os meus. Injusto, né? Se me prejudica ou prejudica os meus. Então, à frente dessa definição do que é justo e injusto, a gente põe as paixões, né? Então, ele fala que o homem, a maioria dos sentimentos naturais do homem é alterado por conta dessas paixões.
E ele pergunta, então, como se pode definir justiça? Aí ele responde com uma frase simples: justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí ele traz mais à frente que um parâmetro para isso é a gente saber, em determinada situação, como a gente gostaria de ser tratado, né? Aplicar a determinada situação a nós, porque a gente gosta muito de aplicar, é o que o pessoal fala, né? Aplicar o Velho Testamento aos outros e o Novo Testamento do amai aos meus, né? Então é olho por olho, dente por dente para quem está de fora do meu núcleo, né? E eu amar os nossos inimigos para quem está de dentro do meu núcleo, né? Então, o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado as leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, sem seres perfeitas, consagram os mesmos direitos que a da Idade Média. Né? Evoluímos em relação à Idade Média. Na Idade Média, um senhor tinha direito de chegar na casa de um vassalo e se apoderar da mulher dele, por exemplo. Né? A gente vê algumas histórias dessas. Então, o que hoje gera uma escandalização. Né? Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Pareciam para alguns, né? Para outros não pareciam. Porque a gente sempre tem, né, quem se escandaliza mesmo diante daquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça ou direito que os homens estabelecem. Então, é direito, mas não é justo. Né? Se a gente pensar que a representação da figura da justiça é uma balança e ela é cega, será que nós estamos aplicando isso realmente? Né? De que forma nós estamos, nossa sociedade está aplicando a lei? Porque a gente tem duas questões aí, que até existem estudos sociológicos sobre isso. Os direitos, né? A criação de leis e a garantia desses direitos. Hoje, nosso problema muito maior é a execução em si do que a legislação. A gente tem um problema muito maior de respeito ao direito, né? Que a nossa justiça ainda é seletiva do que, né, em si a lei que garante esses direitos, tá? Então, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. O que se passa na cabeça de cada um? Só a justiça divina. Né? O homem pode fugir da justiça do homem, né? Da justiça da terra. Quantas histórias a gente vê isso? Nesses romances, né, de André Luiz. De um assassina outro para poder ficar com a mulher. Né? Aí a justiça da terra não descobre. Mas e a consciência? Nossa consciência é quem nos condena. Deus não condena ninguém. Quem nos condena somos nós mesmos. A culpa. Nossa consciência está lá, lembrando. O maior criminoso um dia vai ter que despertar. Né? E esse despertamento vai ter sofrimento. Porque aí vem o sentimento do, meu Deus, olha tudo que eu fiz. Eu lembro muito de Paulo de Tarso, né? Com a perseguição com relação aos cristãos. Quando ele desperta para o cristianismo, que ele se dá conta das barbaridades que ele fez. Tanto que ele se entrega a Jesus de uma forma, que a gente vai até abordar isso no segundo momento, né? Que era, ele achava bênção apanhar por Jesus, né? Ia pregar numa cidade, apedrejavam ele saía extasiado. Por quê? Porque eu fui depredado, fui agredido por Jesus. Então ele se entregou de uma forma porque ele queria depurar tudo aquilo que ele fez, né? Que ele fez contra o cristianismo e agora ele estava vivenciando, né? Mais profundamente do que muitos que nunca na vida acharam que fizeram algo de ruim, né? Mas às vezes a consciência demora um pouquinho a despertar. Então, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí ele traz aquilo que eu falei, que Jesus disse, queira cada um para os outros
o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele se procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não podia Deus haver dado. A gente, muitas vezes, aponta o dedo, julga, sem nem parar para pensar, né? Eu digo, a língua é um negócio, né? Tem dias que a gente tá ótimo, um anjo. Tem dias que a língua tá solta, né? E aí, eita, já foi. Já era, né? Mas, né? A gente sempre tem a oportunidade de rever nossas atitudes. E fazer, ei, gente, esse dia eu tô mais linguaruda, mas eu vou agora segurar mais, né? Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer em cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, tá? Aí ele fala da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, é que lhes nascem a obrigação especial? Sim. A primeira de todas é respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vive a sociedade humana. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, o que ele está falando aqui? Né? Se fala assim, não, o homem nunca vai ser completamente livre porque ele não pode fazer o que ele quer, porque vai chegar um momento que ele vai agredir o outro, invadir o espaço do outro, né? Mas eu penso também que quando a gente ainda tá num querer que invade a consciência do outro, a gente também não é um ser completamente livre, porque a gente ainda tá preso a vícios. Quando a gente se depura, a gente consegue viver a fraternidade de forma muito mais natural. Então hoje a gente tenta a vigilância para estar convivendo socialmente, né? A gente traz muito mais a vigilância do que realmente de forma natural a gente conduz isso, né? De viver com o outro, junto com o outro. Então o Espiritismo traz muito isso, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. Ele fala disso, porque se depurar não é subir numa montanha, se isolar e meditar, simplesmente. A gente precisa disso em uns momentos, né? Para não ter um descontrole, né? E não agredir ninguém, que às vezes o estresse, né? Faz as pessoas ficarem, e aí ela precisa se isolar realmente. Mas o viver mesmo, a gente vai aprender, a gente vai evoluir, é o viver o social, o comunitário, tá? Viver em sociedade. Então ele fala assim, podendo o homem se enganar quanto à extensão do seu direito, o que é que ele fará conhecer o limite desse direito? Ele fala o limite do direito com que, em relação a si mesmo, reconhecer a seu semelhante, em idêntica circunstância e reciprocamente. Então, você não pode afirmar que você está se enganando com relação a isso se você não se coloca no lugar do outro, né? Essa capacidade da empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro é que a gente precisa exercitar. E aí ele traz um trecho que eu destaquei aqui, que ele pergunta assim, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? E aí o que ele traz? Essa definição de superioridade aqui na Terra segue que valores? Materiais. Lá do outro plano, a superioridade a gente reconhece de forma natural, que é a superioridade moral. Então ele fala, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez um limo de um limo mais puro do que o que serviu para fazer os outros. E todos aos seus olhos são iguais. A gente discutiu isso na lei da igualdade. Deus fez todos iguais. O que faz que nesse momento você esteja numa posição maior ou menor é o seu caminho evolutivo, né? Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições.
Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma espécie de deferência para com que os mereçam por suas virtudes e sabedorias. São dois aspectos que ele trazem da nossa evolução, a evolução intelectual e moral, né? É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Gente, eu penso assim também, no momento que a gente precisa exigir autoridade, nossa autoridade já foi. Se eu preciso exigir, impor minha autoridade, é porque eu não tenho autoridade. Não é verdade? Um lugar que você não tem autoridade, que você tem que impor, vai gerar o quê? Atrito só. E desrespeito. Mas quando você tem autoridade, você é reconhecido como aquela autoridade, naturalmente as pessoas te respeitam. Mesmo que esses valores sejam materiais, tem pessoas que a gente reconhece como autoridade, que se dão a esse lugar, se prestam a esse lugar, né? Outras não, né? Então ele fala assim, qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? O de viver. O nosso primeiro direito é o direito de viver. Então a ninguém existe o direito de tirar uma vida. Então aí, ó, ele nem traz essa discussão, mas eu trago a pena de morte. Quem somos nós para nos acharmos no direito de julgar se alguém vai viver ou morrer? Ainda mais com um sistema de justiça tão falho como nós temos, que pode colocar um inocente na cadeia. Não é verdade? Então, ele fala, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, quando alguém destrói a vida do outro, ele está destruindo o primeiro direito primordial. Então, a gente pensa como o pior crime que a pessoa possa cometer, né? E a gente, quando a gente vai estudar os espiritismos, a gente sabe que matar alguém não é só enfiar uma faca ou dar um tiro, mas tem atitudes nossas que causam a morte de alguém, né? E tem pessoas que têm grandes responsabilidades sobre grandes multidões, sobre pessoas, cidades, né, os políticos, né, os gestores, que uma decisão que ele tome arbitrária, muitas vezes ele não tem consciência, mas muitas vezes ele tem, prejudica a vida de milhares. E aí? Ele pode não ser punido pela justiça terrena, mas a justiça divina virá, né? Mas cedo a gente estava falando disso, né? Dos retornos que a vida traz, né? O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar, dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta, há mesmo animais que dão os exemplos da previdência. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dá a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua. Tem gente que apaga essa parte, por meio do trabalho honesto. Ele só fala lá, ó, no Evangelho, legitima a minha propriedade. Será que a sua propriedade foi adquirida por meio do trabalho honesto? Então ele fala, o que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Certo? Para que a gente não se equivoque o que é direito à propriedade, que a gente tem uma distorção muito grande sobre isso, né? É natural o desejo de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si e somente para a sua satisfação pessoal, aí o que a gente tem é egoísmo. E aí? A gente quer possuir só para a gente ou a gente quer que todos possam ter? Tem gente que acha que desejar que todos possam ter é desejar não ter. Se você quer que haja distribuição, então é você que tem que ficar sem para dar para alguém. Mas custa a gente querer que a sociedade queira, né?
Então, cada um tem um valor, é claro. Tem gente que quer ter um carro de $1 milhão. Tem gente que com $1 milhão compra um carro de 60 mil e o resto faz caridade, ajuda alguém, não sei, né? Então, são os valores de cada um. Qual é o limite disso? Tá na nossa consciência. Cada um que arque, né? Então, é fácil olhar para o lado, ver alguém que não tá bem e falar, eu lutei. Como se o outro não tivesse lutado, né? Então, ele tá fracassado, ele não lutou, ele merece a miséria. Não é assim. Isso, a lei de caridade não afirma de jeito nenhum isso, né? Pelo contrário. Então, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Eu estava lembrando de, acho que foi Haroldo Dutra Dias, descrevendo, porque ele é juiz, né, de direito, falando, né, desses casos de corrupção. Que a pessoa desvia 60 milhões de reais. Aí manda para uma ilha não sei aonde, não pode usar. Tem 60 milhões, mas não pode usar. Olha o absurdo disso. Então, assim, de quem eu tirei esses 60 milhões? Quem está sofrendo as consequências desses 60 milhões não está sendo investido onde deveria. E eu fiz tudo isso para quê? Né? Até que pode usar, mas para esbanjar o quê? Que valores? Né? Então, olha o que o homem está fazendo com essa insaciabilidade dele. Não sei nem se esse termo existe, mas, né? Ganha, quer mais, quer mais, quer mais. Aí eu estava observando isso. A pessoa que fala assim, eu vou demitir 3 mil porque meus lucros reduziram. Vou demitir 3 mil pessoas porque meus lucros reduziram. Vamos pensar nessa frase? Se trabalha cada vez mais para aumentar a margem de lucro. E eu vou demitir 3 mil pessoas porque nesse período de crise, meus lucros reduziram. Não deixou de lucrar, mas reduziram. Olha como estão nossos valores. Primeiro, a gente desconta logo no ser humano, né? Eu não posso mudar um pouquinho o meu padrão de vida. Se a gente pensar, eu sei que pensam que eu me acham muito sonhadora, tudo bem. Mas assim, eu não posso diminuir meu padrão de vida um tempo para segurar a onda e esses trabalhadores terem um sustento, né? Porque eu não posso reduzir minha margem de lucro, né? Então, os valores são muito deturpados. Qual é o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outra. Se você adquiriu de uma forma que gerou prejuízo para alguém, ela não é legítima. Ele fala, né? É através do trabalho que a gente tem. Então, será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreende a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Não é verdade? Então, ele vai falar da caridade e do amor ao próximo. Ele fala primeiro do... Engraçado isso, né? Primeiro do direito à propriedade e à vida, né? O que é meu direito, como é que eu respeito o direito do outro, né? Primeiro o que é meu. Aí, a partir daí, ele fala caridade e amor ao próximo. Não é à toa que está no mesmo lugar, né? Porque Deus nos dá a riqueza como objetivo. Ele tem um objetivo com isso. Aí, se a gente utilizou ou não utilizou, né? Eu tô relendo mais uma vez, pela 10ª vez do mundo, a obra de André Luiz. Ele está nos domínios da mediunidade, né? Então, mostra lá os médiuns fracassados, que veio cheio de promessas, e aí chega aqui no mundo cheio de como é?
pedindo para que aquele médium possa ajudar. Aí chega aqui e começa a vender os privilégios da mediunidade. Então, olha aqui como a gente precisa aprender a lidar com o meu direito de ter até a mediunidade, né? Aí você pensa assim, a propriedade é minha. Não, filho, não é sua, não. Sabe por quê? Morreu. Né? Chegou lá do outro lado. É de quem agora? Às vezes você nem sabe, você achou que fulaninho aqui ia ficar, aí a família começou a brigar e virou uma loucura. Quantos patrimônios a gente vê acontecer isso? A pessoa é dona de um patrimônio imenso. Quantas famílias falam, meu avô era dono disso tudo aqui, né? E aí, desencarna e a família se desfaz de tudo, pulveriza tudo. Por quê? Porque não é direito adquirido, meu filho. Não era direito daquelas pessoas, né? Então elas querem utilizar, mas as coisas somem. Dinheiro na mão é vendaval, né? Que a gente fala, tá? Então, qual o sentido verdadeiro da palavra caridade? Benevolência para com todos. Com todos, viu? Não é só com quem é da sua religião, não é só quem votou no mesmo partido que você, não é só com quem é branquinho ou pretinho ou amarelinho, é benevolência para com todos. Indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Ele não falou em dinheiro aqui. Caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é a verdadeira caridade. Sabe o que acontece com a gente? Tira um dinheirinho do bolso, doa para uma obra de caridade e acha que já cumpriu. Não é mais fácil? Né? Vai tirar 50. Ainda pede o recibo por imposto de Para mim, renda. isso é querer comprar o ingresso do céu. Não é que a gente não tenha que dar o material. Mas repare, já me aliviei, me aliviei da culpa. Quantos asilos aí que vivem de caridade, por exemplo? As pessoas fazem campanha, juntam um caminhão de comida, de alimento e levam para o asilo. Nem descem do carro para falar com os velhinhos. Que esses idosos que eles mais amam é uma atenção, é um afeto. Que caridade é essa? Aí faz o quê? Tira uma foto, bota na rede social. Olha como eu sou caridoso. Doei 1 tonelada de alimento. Fiz uma campanha. Ótimo, a instituição precisa de alimento. Não estou desvalorizando isso. Mas o que tem dentro de nós que faz com que a gente chegue num lugar desse e nem desça para ver os idosos? Alguma coisa está errada aí. Então a gente tem esse alívio da culpa tirando o dinheiro do bolso muitas vezes. Por isso que faz com que muita gente diga assim, eu não tenho como ser caridoso, só se eu ganhasse na Mega Sena. E às vezes a caridade está nessa relação do dia a dia entre nós, né? Como a gente falta uma caridade, meu Deus, né? Temos que nos avaliar, eu estou me avaliando, às vezes eu falto com caridade. Porque tem gente que a gente olha e fala, lá vem, né? A gente não está sendo caridoso. Não tá. A gente não está sendo indulgente com as imperfeições dos outros. E olha que muitas vezes o outro é muito indulgente com a gente. A gente nem acha que a gente é tão imperfeito, né? Então o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Filhos do mesmo Pai, né? Que é Deus, né? Então, a caridade, segundo Jesus, não vai se restringir à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Observe que quando nós somos os explorados, os perseguidos, a gente tem dificuldade de ser caridoso com quem está perseguindo a gente. Jesus tinha paciência, um amor. Ele olhava com amor por essas pessoas, né? Porque ele via que são os verdadeiros doentes da alma. Só que a gente tem dificuldade de enxergar isso. Se a pessoa está fazendo contra nós, né? A gente faz destar, né? Às vezes você não pode fazer nada, mas você pensa, destar que não dá voltas. Não é assim? Então... Aqui se faz, aqui se paga. Não é?
É isso mesmo. Né? Nossa imperfeição. Então, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferência lhe são dispensadas. É verdade, preste atenção. Não vou nem para muito longe, pensem nas suas famílias. Toda família tem aquela pessoa com melhor condição socioeconômica e a outra que é mais ferradinha, né? Chega aquela com condição socioeconômica, a rica da família, o rico da família, como é o tratamento? Será que é o mesmo com o mais simples da família? Vamos parar para analisar se é ou não é, né? Então, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Isso não é só na família, é em todo lugar, né? Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimoso seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Ou seja, nós deveríamos estar fazendo o contrário. Nós deveríamos estar tratando de forma mais cuidadosa quem tem uma condição pior, né? O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa, né? Então, Jesus também disse, amai até os vossos inimigos. Aí já é a pergunta. Ora, o amor aos inimigos não será contrário a todas as nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Ele fala assim, é claro que você não vai devotar um inimigo um amor terno e apaixonado. Não é assim, você me agride, mas eu te amo tanto, né? Então, não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. E a gente se esforçar e não sentir raiva e não ficar magoada, é se esforçar e não se vingar, né? Que é o que ele fala, não, é retribuir o mal com o bem. Então, a pessoa te agrediu, você faz o bem a ela, quem sabe ela olha assim e faz, nossa, eu agredi fulano e fulano tá fazendo isso por mim, né? Ou talvez nem pense, mas seu objetivo é você ser você. Porque a gente ouve várias historinhas, né? As pessoas fazem os contos, né? Mas você é tão bonzinho e as pessoas te tratam mal e você continua sendo bonzinho. Aí a pessoa sempre responde, se eu devolver tratando mal, eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu não posso seguir como modelo quem me trata mal, né? Então, a gente, nos períodos melhores, nós vamos praticar nossa caridade, nosso amor, nosso zelo pelo outro, mesmo por esse outro que é mais difícil, né? Então, aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então, a pessoa fez um mal contra você, você não revida, você está superior. Você se vinga, você é inferior. Inferior ainda àquele que fez o mal, né? O que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente. Embrutece-se, né? Às vezes, essa obrigatoriedade, quando existe essa obrigatoriedade da pessoa pedir esmola, quando ela depende realmente da esmola, é uma prova. Porque ninguém quer viver assim, né? Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e boa vontade de alguns. Então, assim, eu acho esse trecho aqui devia a gente sempre cortar e colar para todos os espíritas lerem. Porque a gente acha, a caridade transforma. Então, o pobre eu vou ajudar com alimento. Massa, é lindo. Mas será que você não pode ajudar de uma forma que ele mesmo seja autônomo e não crie essa relação de superioridade sua em relação ao outro? Um minuto. Eita, então tá bom. Então, observe como criar uma relação de dependência
Claro que você não vai, não vou ajudar não para não criar relação de dependência. Mas você tem que desejar que o outro tenha a capacidade de, por ele mesmo, né, viver. Então não é que reprove esmola. Se é necessário, a gente vai dar. Mas será que a gente não pode fazer de uma forma que não pareça esmola? Às vezes você dá um dinheiro, faz, então faça esse serviço aqui pra mim, né? Me ajude com isso aqui, vamos... Pra a pessoa se sentir de outra forma, né? A gente não se colocar numa posição de superioridade, tá? Então a gente vem muitas vezes na Terra pra viver essa humilhação, né? De ter que viver às custas de pedir esmola. Mas no Livro dos Espíritos mesmo fala, mesmo que a pessoa venha para vivenciar um sofrimento, a gente não vai deixar ela, ela deve ter vindo para pagar alguma coisa e vai deixar ela lá sofrendo. Se você pode minorar esse sofrimento, certo? O amor materno e filial vai ter que ficar para um próximo episódio, tá? E então, boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Nós aqui